Então, só relembrando para quem, assim, explicando para quem não estava aqui há 10 minutos atrás. Hoje a gente vai fazer um pequeno desafio, antes de a gente dar a sequência no finalzinho da matéria. A ideia é colocar à prova tudo que vocês aprenderam do começo da matéria para cá, em algo que se pareça em um problema, entendeu? E não só aqueles problemas miudinhos, mas em um problema que é uma composição de outras coisas. A gente vai tentar resolver algo, tá certo? E aí o algo que eu peguei para resolver é um problema que é análogo ao Sudoku. Qual é a ideia do Sudoku e de todos esses outros algoritmos de backtracking? Você vai fazer uma solução que seria uma força bruta inteligente para resolver um problema. Então, vocês já viram o Sudoku, né? Sudoku. A gente não tem internet aqui. Tem internet? Tem. Então, deixa eu pegar um exemplo qualquer desses daqui para a gente pensar como seria. Isso aqui tá legal. Eu quero essa imagem. Copy image. Copy image link. Eu vou para copy image, não. Copy image. Journal. Novo. Beleza. O que seria um algoritmo de força bruta? Você tem que preencher todos os elementos, mas você não sabe o que é que vai preencher. Você poderia imaginar que cada posição dessas pode ser um número entre 0 e 9. Você geraria todas as possibilidades de saída, o que geraria um número astronômico, e verificaria se alguma delas satisfaz a todos os requisitos. Será que isso seria viável? Não. Porque se você tem 9 aqui, mais 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 9 aqui, vai ser 9 vezes 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 9 possibilidades diferentes, que é uma coisa completamente inviável. Então você tem a força bruta menos inteligente. Eu não tô nem falando, a gente não está nem chegando na parte de heurística, tá certo? Estou falando da força bruta um pouco mais inteligente. Então, imagina que cada uma dessas posições é um local onde você vai trabalhar. Você poderia pensar aqui em termos de matriz, mas você poderia também pensar em termos de vetor. Então, esse primeiro elemento, você mapeia ele para um vetor, e o segundo para um vetor, e o terceiro para outra posição do vetor. Então, você teria aqui um vetor de posições, onde são todas as posições que você deve preencher. Ok? E aí, a tua lógica é essa. Meu objetivo é preencher todos eles. E aí eu começo. Primeiro elemento. Aí você verifica para todos os números que você pode colocar aqui, você começa. Posso colocar o 1? Pode. Então você coloca o 1. E você está dentro de um laço que tentaria colocar todos os números. Beleza, como o 1 já pôde ser colocado aqui, você coloca 1 e vai para o próximo. Aqui eu posso colocar o 1? Não. Posso colocar o 2? Pode, porque o 2 não está nem na linha, nem na coluna, nem no quadrante. Você coloca o 2. Então você está... Eita, 2 feio da pleura. Esse daqui te abriu um laço, você chamou a chamada recursiva. Esse daqui te abriu um outro laço dentro do 2, você caiu na chamada recursiva. Para esse daqui eu posso colocar 1, posso colocar o 2, posso colocar o 3, posso colocar o 4, pode. Aí você vai lá e coloca o 4. Aqui eu estou dentro de um laço que eu saí testando todos os números. Quando eu consigo achar 1, eu coloco o número e chamo a recursão para tentar resolver o problema no elemento da frente. Aí aqui você vai lá. Posso colocar 1? Não. 2? Não. 3? Pode. Posso. Ah, não. Também aqui o 3. 4? Não. 5? 6?
Tá bem aqui, 6. 7, não, tá bem aqui, 7. 8, posso. Aí você vai lá e coloca o 8. Aí você vem para cá. Posso colocar 1, não, 2, não, 3, não, 4, não, 5. Não, onde que não pode? Ah, tá aqui o primeiro. 6, não, 7, não, 8, não, 9. O 9 eu posso, né? Não, o 6 pode? Não, o 6 não pode, porque ele tá aqui. É só o 9 que cabe aqui. Aí você vem para cá. 1 não, 2 não, 3 não, 4 não, 5 não, 6 não, 7 não, 8 não, 9 não. Hã? Aí o que é que você faz? Você descobre que não conseguiu. Você chegou no final do algoritmo? Você chegou na última posição? Não chegou. Então você diz, olha, eu não sou resposta, eu não consigo resolver o problema. Aí ele retorna para cá. Se ele tinha colocado alguma coisa, ele apaga e retorna para cá. E o 9, tem mais alguém para tentar? Não. O 9 diz, olha, eu também não consegui resolver o problema e retorna para cá. 8, não. O próximo passo no laço seria quem? O 9, né? Posso colocar o 9 aqui? Pode. Aí eu coloco o 9. E aí eu lanço de novo. 1, não. 2, não. 3, não. 4, não. 5. 5. 6, não. 7, não. 8, não. 9, não. Aí ele retorna dizendo que não consigo resolver o problema. Esse daqui acabou o laço dele. Foi até o 9, não conseguiu resolver o problema. Ele retorna para quem? 4. Qual seria o próximo da sequência agora? O 5. Só que o 5 pode? Não. 6. E aí por aí a gente vai. Então a gente vai ficar nesse vai, não conseguiu resolver, volta. Vai, volta, vai, volta. Uma força bruta que vai me testar todos os valores. Eu tô me sentindo o Neo do Matrix. Ela chamando e eu chamando. Ela chamando e eu chamando. Um evento agora com que todo mundo pode auditório. É. Não, não é dentista, não. Não, é outro negócio assim com Pro-Inter. Pro-Inter. Sei o que não, mas agora aqui. Não, a direção mandou, mano. Eu só faço obedecer. Então, se a gente. Não é ela que paga mais, a gente tem que ter unidade. Ok? Então a gente espera aqui, a gente ainda tem uma meia horinha. Ela pediu para ir 9h50, a gente enrola aqui até mais meia hora. Mas vamos aqui entender. 10h50, desculpa, pediu para 10h50. Então, se vocês conseguirem entender como é que funciona o algoritmo, a implementação disso seria um laço que me tenta todas as possibilidades, verificam se o número pode ser colocado, se ele pode. Ele coloca o número e chama a recursão para ele tentar resolver um outro problema. Conseguiu resolver, chama a recursão para resolver uma outra posição. Conseguiu resolver, chama a recursão para resolver uma outra posição. Quando é que o meu algoritmo acaba? Quando eu conseguir preencher essa última posição bem aqui embaixo. O último aqui, né? Eu vou conseguir preencher todos até chegar no último. Quando não tiver mais o que preencher, então o algoritmo acabou, imaginando que todos eles têm uma solução. Tudo bem? Foi aqui a ideia? Vamos. Então, para a gente não ter que trabalhar em matriz, a gente tem um problema análogo a esse, que é o problema chamado distância. Cadê? Então, na distância, ao invés de você ter que preencher uma matriz,
o seu objetivo é preencher um vetor. Ok? O objetivo é preencher os pontinhos, tá certo? Onde você só pode colocar no ponto elementos de 0 a 3, 0, 1, 2 ou 3, só que um número tem que estar afastado 3 casas dele mesmo. O número tem que estar afastado em 3 casas dele mesmo. É porque é mais fácil fazer esse do que fazer o Sudoku em matrizes, porque é o mesmo problema, né? Então aqui o caso, a pergunta é, eu posso colocar o 0? Não, porque eu tenho um 0 bem aqui. Posso colocar o 1? Não. Posso colocar o 2? Não. Então me sobra colocar o 3. Aí eu venho para cá. Posso colocar o 0? Posso, porque o 0 está a 3 casas de distância. Então a solução do meu problema é 0, 1, 3, 2, 0. E por aí vai. Né? Então, aqui eu só posso colocar no pontinho de 0 até esse número aqui. E ele tem que estar esse tanto de casas de distância dele mesmo. É um sudoku de uma linha só. É um sudoku de uma linha só. Oi? Só tem uma solução. Só tem uma solução. Todos os problemas são feitos obrigatoriamente aqui para só ter uma solução. Todo algoritmo são distribuídos em 3, certo? Podemos dividir de 3 em 3 casos, né? Não. Vamos aqui para esse caso. Você não pode colocar um número que esteja, por exemplo, nesse caso que é de 5, você pode preencher de 0 a 5, mas você não pode colocar um número a menos de 5 casas de distância dele mesmo. Então, por exemplo, quem é que pode vir para cá? Posso colocar o 0 aqui? Não, porque eu tenho um 0 bem aqui. Posso colocar o 1 aqui? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5. Não tem nenhum 1 a 5 casas de distância. Então, eu posso colocar o 1 aqui. O 5 é embaixo, né? Não, isso daqui é a entrada. Isso é a entrada do teu problema. O teu problema te diz o vetor de partida e a distância. Entendi. Diz. Esse primeiro que você deu para 5. Poderia ser o próprio 5. Mas supondo que você coloca o 5 aqui, você vai chegar num momento que você não consegue mais solução. Por exemplo, vamos tentar aqui, ó. Pode ser tirado, né? Não, você pode usar o número desde que ele não esteja a 5 casas de distância. Por exemplo, se você colocasse o 5 bem aqui, exemplo, você vai começar de trás para frente. Aí você coloca o 5 bem aqui. Aí você vem para cá. Quais são as opções? Você pode colocar o 0 aqui? Não. O 1, não, porque ele está bem aqui. A 4 casas de distância. O 2, não. O 3, não. O 4, você pode colocar o 4. Você bota o 4. Aí você chega aqui. Pode colocar o 0, não. O 1, não. O 2, não. O 3, não. O 4, não. O 5, não. Então você não tem ninguém para colocar aqui. Aí você teria que voltar. Então esse aqui não pode ser o 4. Pode ser o 5? Também não. Então você tem que voltar. Esse pode ser o 5? Não. Vai ter que ser outro número. Entendeu? Então, se a gente pensar em termos de algoritmo, né? O algoritmo em C++ ficaria assim. Foi mal. Para ficar mais fácil de andar no teu problema, o jeito mais simples é você mapear onde estão os buraquinhos que você tem que preencher. E aí isso vale tanto para cá quanto para o Sudoku. Você descobre, você faz um laço descobrindo onde são as posições que você tem que preencher e isso te dá um vetor de posições. Então, ao invés de você pensar em andar na tua matriz, que é um saco, porque é bidimensional, você tenta andar no teu vetor de posições. Ah, beleza, agora eu vou tentar preencher a posição linha 3, coluna 2. Beleza, eu consegui. Agora eu vou tentar preencher a tua posição linha 4, coluna 3. E aí você simplesmente fica indo e voltando nesse vetor, que é muito mais fácil do que você ficar tentando ir e voltar dentro da matriz. Diz. Nesse caso aí, tem que usar aquele cálculo que converte uma
o índice bidimensional e tridimensional? Não, precisa não. Precisa não. No caso do Sudoku, você teria um vetor de pares, um vetor de posições linha e coluna. Só isso, é mais simples. Então você simplesmente andaria no vetor de posições linha e coluna. Aí, quando a gente olhar para cá, vai ficar mais claro, tá? O objetivo de vocês é entender o algoritmo, meu nome, algoritmo estruturado e converter para Haskell, certo? Então você tem o dado, que é uma string, o limite, que é uma característica do problema, e um vetor que você vai mapear todos os buracos, todos os buraquinhos que você tem que preencher para esse vetor. Então, o teu objetivo é andar nesse vetor. Quando você acabou o vetor de buracos, é porque você preencheu todos os buracos. Senão, você volta para o buraco anterior, você vai para o buraco da frente, aí você vai voltando, tá? Então, por exemplo, aqui em C++, você começa o teu problema dizendo qual é a string de dados com pontos e o limite. E aí você percorre toda a tua string. Todas as vezes que você acha uma string vazia, você coloca essa posição dentro do vetor com as posições que você tem para preencher. Tá? Então, se por exemplo você começou com isso daqui, 1, 2, 3, 5, 4, 1, ponto, ponto. Qual é o vetor com as posições a preencher? Você vai preencher o índice 0, o índice 1, o índice 2, 3, 4, 5, o índice 6 e o índice 7. Então, isso é o teu vetor de posições a serem preenchidas. Professor, por que você está criando um vetor com as posições? Porque é mais fácil navegar nesse vetor do que ficar navegando nesse, que você vai ter coisa a ser preenchida e coisa a não ser preenchida. É mais fácil fazer assim, porque aí quando você for para o Sudoku, você não precisa andar na matriz, você anda no vetor. Então, beleza. Então, meu problema tem essas três coisas. O meu dado original, né, o dado que eu estou trabalhando, as posições que eu tenho que percorrer e o limite. Ok. Isso aqui seria o teu algoritmo de fit, né? Ué, eu posso colocar nessa posição esse valor? Essa é a pergunta. Eu posso colocar essa posição nesse valor? Então, como é que você sabe? Você tem que olhar a partir da posição, tantas casas para a esquerda e tantas casas para a direita. Beleza? Só que aí você tem um limite, né? Você só pode olhar para a esquerda se ele não bater no zero. E você só pode andar para a direita se ele não bater no fim. Então, se você tem que andar 5 casas para a esquerda, 5 casas para a esquerda, por exemplo, se isso daqui for menor do que zero, se a posição atual, por exemplo, 3 menos 5, der menor do que zero, você vai ficar com qual valor? Zero. Então, você quer o começo é o maior entre a posição que você vai começar e zero. Se você, por exemplo, estiver no 7, 7 menos 5 vai ser 2. Qual é o maior entre 0 e 2? 2. Só que se você está na posição 3, 3 menos 5 vai ser menos 2. Qual é o maior entre 0 e menos 2? Vai ser 0. Então, o teu início é o maior número entre 0 e a tua posição atual menos o limite. E qual é o teu fim? Teu fim é a mesma coisa, né? Seria a posição atual, como o intervalo é aberto, mais o limite mais 1. Só que isso pode estourar. Então, é o limite, o mínimo entre a posição que você deveria estar e o tamanho do vetor. Isso garante que você vai estar sempre dentro dos intervalos, dentro do início válido e do final válido. Seria a mesma coisa que fazer com um monte de if else, né? Quem é o início? É isso. Se isso for menor do que 0, 0. Qual é o final? É isso. Se isso for maior do que fim, ajusta para o fim. Que aqui aí a gente verifica, eu posso colocar esse valor nessa posição se eu pesquisar de início até fim e não achar o valor. De novo, eu posso colocar o 7
nessa posição, nesse buraquinho, se eu pesquisei do início até o fim e não achei o 7? Foi ou não? De novo. Quando você está no vetor assim, certo? E aí faz de conta que a tua distância vou vir para cá. Você quer preencher esse elemento bem aqui e a tua distância é 6. Se a tua distância é 6, o teu espaço de busca é quanto? Seria... Sai, breguesso. Seria 6 para a esquerda e 6 para a direita. Sim ou não? Você quer preencher o pontinho aqui. Então, você tem que olhar 6 caracteres para a esquerda e 6 caracteres para a direita. Só que não existem 6 caracteres para a esquerda. Então, você ajusta aqui o teu intervalo de busca. Você pode colocar o 1 aqui. Se você achar o número 1 daqui até aqui, então você não pode colocar 1. Porque senão ele vai estar muito perto de outro 1. Então, a tua busca é, sabendo qual é o início e sabendo qual é o final, você vai procurar nesse intervalo se você acha o elemento que você quer colocar. Se você não achar, então você pode colocar o elemento ali. Ele não vai estar em conflito com nenhuma outra posição. Se tiver dúvida, meu povo, pergunta. É limite mais um porque o intervalo é aberto. Como o intervalo é aberto, se fosse só mais limite, aí seria um intervalo fechado. Ou seja, ele não inclui o último, então eu tenho que dar um passinho a mais para o intervalo ser aberto. O find, por exemplo, usa intervalo aberto, o find do C++, né? Nossa, eu tirei esse find aí. É só... Seria como se eu fizesse um laço. O find do C++ é literalmente um laço. For, se fosse com for, int i igual a início, i menor do que final, e mais. Se data na posição i igual a value, se eu encontrei, retorne falso. Se eu não encontrei, retorne true. Seria assim. Não quiser usar o find. Vou procurar de início até fim, se eu acho. Se eu encontrei, eu não posso colocar, porque vai estar dando colisão. Se eu não encontrei, eu retorno true. Por isso que tem um mais um, porque eu estou fazendo o aberto. Se eu fizesse fechado, aí agora eu não precisaria do mais um. Passa o vetor no final, não? Não, é porque como aqui a gente está fazendo orientado a objeto, o data, limite e os buracos a serem preenchidos são desse, né? São do objeto que eu estou percorrendo. Tá? Então, essa daqui é a função fit. Qual é a função fit no caso do Sudoku? O fit seria: procurei na linha, não encontrei. Procurei na coluna e não encontrei. Procurei no quadrante e não encontrei. Então, eu posso colocar o número. Diz. Não. Se eu encontrar o número, então ele não cabe. Eu não consigo colocá-lo. Eu fico usando o find, porque ele está procurando. Ele está verificando se é igual a end. Se é igual a end é porque ele não encontrou. É porque tem um end no final. Se ele retornou end é porque ele não encontrou. Beleza? Que seria a mesma coisa desse for. Então, se você consegue fazer a função para saber se o elemento pode ser inserido, agora você vai para o backtracking, que é o processo de pegar a lista de posições, achar um valor que cabe e ir para o próximo. Achar um valor que cabe e ir para o próximo. Não achei nenhum valor que cabe, eu volto. Então, na recursão, você diz qual é a posição do vetor de posições que você está tentando resolver. Se você tem lá 3 pontinhos para preencher, você vai começar a posição 0. Se você chegar no final do vetor, ou seja, se você saiu do vetor
de posições a preencher, acabou-se, o algoritmo funcionou, você conseguiu preencher todos os elementos, então você retorna true, acabou-se. Yes! Se não, você verifica, ué, eu estou na terceira, no quarto, no segundo posição do vetor de índices. O vetor de índices guarda qual o índice do meu elemento. Então, por exemplo, se a gente voltar para cá, 1, 2, pontinho, 4, 5, pontinho, 2, 1, pontinho. Qual é o meu vetor de índices? Eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esses são os índices que eu tenho que preencher, beleza? Aí você vai chamar a recursão. Primeira chamada recursiva vai ser para o índice 0, que vai ser esse cara. Índice 0. Índice 0 saiu do vetor? Não. Quem é que está no índice 0? O 2. Aí você pega o 2 aqui. Então, você vai estar trabalhando com o índice 2. Beleza, agora eu vou tentar resolver o índice 2. E eu vou fazer tudo pensando no índice 2. Consegui achar alguém, eu vou para o próximo índice. Quem é o próximo índice? Estava no 0, agora eu vou para o 1. O 1 vai ser quem? O 5. E agora eu pulo para esse cara aqui. Esse mapeamento intermediário, que no começo pode parecer ser ruim, simplifica as coisas. Porque se eu não tivesse esse mapeamento, eu teria que ficar andando o tempo todo no vetor original. Beleza, é alguma coisa para fazer aqui? Não, vai para o próximo. Tem alguma coisa para fazer aqui? Não, vai para o próximo. Tem alguma coisa para fazer aqui? Tem, preenche. Ah, beleza, tem alguma coisa para fazer aqui? Não. E aí eu fico o tempo todo andando no vetor original, indo e voltando no vetor original, que às vezes eu tenho 2 elementos para preencher, 1 elemento para preencher. Entendeu? Então, assim, esse elemento intermediário ajuda um bocado. Para diminuir a minha pilha recursiva. Ok. Então, agora é o laço. Né? O que é que o meu laço vai fazer? Para todos os caracteres que eu posso inserir o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até o limite. Para todos os caracteres que eu posso inserir, se eu consigo inserir, eu insiro. É literalmente isso. Ó. O meu char vai começar do primeiro caractere que eu posso usar até o último caractere que eu posso usar. 0 mais 1 vai me dar o char 1. 0 mais 2 vai me dar o char 2. 0 mais 5 vai me dar o char 5. Para todos os caracteres que eu posso inserir, aí você chama na função. Eu posso inserir esse caractere nessa posição? Se eu consigo, eu insiro. Então, nessa posição, eu vou colocar esse caractere. Depois que eu faço isso, o que é que eu vou fazer agora? Chamar a recursão para o próximo índice. Só que aí eu caio na ideia do backtracking. Ué, eu chamei para o próximo índice. Eu tenho que saber o que é que o cara da frente vai me dizer, porque o cara da frente pode me dizer 2 coisas. Primeira, resolvemos o problema, conseguimos a partir dessa sua solução que você tentou bem aqui. Ó, você tentou uma solução bem aqui. Conseguimos chegar até o final. Chegou até o final e o cara retornou true. E aí o cara da minha frente diz, ei, retornamos true. O que é que você tem que fazer? Retornar true para quem te chamou. Se por acaso ninguém te retornou true, você tentou uma solução, chamou para o cara da frente, ele retornou falso. Aí voltou, trocou, testou outra coisa, chamou para o cara da frente, ele retornou falso. Se você testou todas as possibilidades e nenhuma te retornou true, o que é que você tem que avisar para o cara que te chamou? Que nenhuma das possibilidades que você tinha retornou true. Então você avisa para o cara que te chamou, ei, mano, falso. A solução que você preencheu aí para você não me gerou possibilidade de solucionar o problema. Então recebe falso. O cara de trás de você, quando ele receber falso, ele vai fazer o quê? Continuar o for dele e sair testando as outras soluções. Até que vai ter um que resolve. Até que vai ter uma que vai chamar outro, que vai chamar outro, que vai chamar outro, que vai chegar no final e vai retornar true. O algoritmo é esse.
O desafio é fazer isso em Haskell. Por quê? Porque no Haskell, isso daqui que vocês estão vendo não existe. Não existe if, não existe for, não existe return, não existe nada disso. E o desafio lógico, o problema é justamente esse. Ué, se eu não tenho um if que me faça parar o algoritmo, o que é que eu tenho? O lazy evaluation. Então, o lazy evaluation é a avaliação preguiçosa. Você não tem como fazer esse algoritmo se encaixar no algoritmo funcional. Porque você não tem como dizer, a não ser que você fica fazendo zilhões de recursões, você não tem como dizer, ei, faz só até eu achar a resposta. Você vai, por exemplo, mandar ele usar qualquer uma das técnicas que você viu, seja um fold, um iterate, você vai dizer, ei, gera todas as soluções para mim. Só que no final das contas, ele vai chegar a calcular todas as soluções? Não. Se você, por exemplo, só pedir a head, a primeira solução que resolve o problema, ele não vai calcular todas. Entende? Então, esse é o nó na cabeça. Você não tem como transformar isso daqui no algoritmo funcional puro. Então, assim, se você tivesse no funcional puro, o que é que seria o teu solve, por exemplo? Teu solve seria algo como gere todas as soluções, exemplo, a partir dessa posição. Gere todas as soluções com o meu indo de 0 até o limite, algo assim. Entendeu? E aí você tem todas as soluções de 0 até o limite. Algumas vão retornar falso e outras vão retornar true. Sim ou não? Você tem o teu for aqui, tá vendo? Você não tem o teu for? O teu for vai se traduzir para isso daqui. Gere todas as soluções de 0 até o limite. Logicamente, algumas delas vão retornar falso e algumas vão retornar true. Ok? Só que você precisa de todas? Não, você precisa de qual? Das que retornam true. Aí você faz o quê? Ué, se todas retornaram falso, então eu também retorno falso. Né? Então, se todas retornaram, aí você filtra as que retornam true. Então, as deram certo. Filtra as que retornam true, ou as que retornam um valor válido. Agora você tem todas as que deram certo. Só que você só precisa da primeira que deu certo. Então, você pega o head das que deram certo. Essa é a tua resposta. Você pegar só a primeira. Porque você precisa de todas? Mas se vai ser só uma solução. Não, mas você só tem uma solução para o problema inteiro. Isso daqui você está pensando Você está no meio do problema, no meio da situação. Aí Mas esse é o desafio, entendeu? Essa é a brincadeira. Para facilitar, eu já deixei um monte de coisa pronta aqui para vocês aqui embaixo, ó. Já deixei um monte de coisa pronta. Por exemplo, para justamente vocês não sofrerem tanto com soluções parciais erradas, eu já deixei um monte de solução mais ou menos pronta. Por exemplo, uma solução que vocês precisam é essa de, dado uma lista, uma posição e um limite, você retornar os elementos que estão dentro desse intervalo. Não é isso que a tua função faz? Né? Então, por exemplo, começando do 0, eu quero dois elementos de distância. Então, esse é o 0. 2 elementos de distância, não tem nada para a esquerda, seria só o ABC. Começando do 3, eu quero um elemento de distância. Então, esse daqui é o 3. Com um elemento de distância, eu vou ter o C.D. Com 2 elementos de distância, eu vou ter o BC.DE. E aí, por aí vai. Então, primeira função seria pegar a vizinhança. Vizinhança de 2 elementos dado um ponto de partida. Segunda função.
eu quero uma função que me leva de dígito para caractere. Então, seja o dígito 2, me dá o char 2. Seja o dígito 3, me dá o char 3. Aí, para poder testar, isso daqui são os testes, tá? Isso daqui eu já deixei os testes para vocês rodarem. E aí, se tudo passou em true, é porque as tuas funções auxiliares estão funcionando. Então, se eu gerar aqui um vetor de 0 a 9 e chamar dígito to char de todos eles de 0 a 9, vai gerar isso daqui, dígito de 0 a 9. Beleza? Terceira função que você vai precisar seria a função que pega uma posição do vetor e coloca um elemento nela. Então, se eu colocar o 9 na posição 0, você vai ter 9, 2, 3, 4, 5. Se você colocar o 9 na posição 1, vai ter 1, 9, 3, 4, 5. E por aí vai. Ok? Outra muito útil é essa daqui. Ó. A pergunta é, para todos esses valores, quais valores eu consigo colocar? O meu problema é esse. Oi. Ah, valeu. Então, esse daqui é o meu problema. O meu problema é uma string e um valor de distância. Para essa string e esse valor de distância, vou tentar preencher o elemento 2, que é esse pontinho bem aqui, tá? Quais desses valores, esse valor cabe ou não cabe? Eu posso colocar o 1 nesse pontinho? Aí ele vai dizer que pode, porque como a distância é 1, eu só não posso colocar o 2 e o 3. Então, para a minha função fit, ele vai retornar se eu posso colocar um valor em uma posição. Posso colocar o 2 nessa posição 2? Não. Posso colocar o 3 nessa posição 2? Não. Mas eu posso colocar o 4 e posso colocar o 5. Então, essa função fit, ela te recebe... Aqui, ó, cadê a função fit? Função fit, ela te recebe um problema. O problema é uma tupla string inteiro. E te recebe um inteiro, que é o índice, e um outro inteiro, que é um valor. Então, recebendo o índice, o valor e a string, a pergunta é, eu posso colocar esse valor nessa posição? E ele vai me retornar verdadeiro ou falso. Verifica se esse valor pode ser inserido nesse índice. E aí, o que seria essa função aqui? Seria pegar a vizinhança do índice e verificar se tem esse elemento na vizinhança. E aí você vai construindo as suas funções aos pouquinhos. Por exemplo, dada uma string, me retorne todas as posições preenchíveis. Você sai procurando todas as posições que tem um pontinho. Dado uma string, colocar um valor dentro dessa string. E aí tá aqui. Então, isso daqui, preencher as auxiliares, a gente vai contar como metade do valor da nota. Porque já tem teste, já tem tudo, entendeu? A diversão é só aqui no problema principal. A diversão é só essa no problema principal. Porque aí você vai ter que fazer todos os ajustes. Por exemplo, no teu solve aqui, você preenchia o vetor de dados, que era mutável. Toda vez que você entrava na função, você estava modificando o mesmo vetor, só que agora você tem que lidar com o vetor que é imutável. Então, você vai ter que passar o dado por referência. Só que como é que, se você está preenchendo sempre você está sempre recebendo um vetor imutável, você não pode só receber um booleano no final dizendo que conseguiu resolver. Beleza, mas qual é a resposta? Então, o que é que você vai ter que... Supondo que você chegou até o final, o que é que você vai ter que devolver no final de tudo? A resposta. O vetor preenchido. Só que você precisa de uma forma de diferenciar no teu return. Se deu certo, você está retornando a resposta, ou se não deu certo, com os valores que eu tinha, eu não consegui chegar em nenhuma solução. Como é que você faz isso? Uma tupla não, você pode usar um maybe. Um maybe resposta.
Então, se o teu maybe te retorna nothing, você sabe que a partir dali, aquela chamada recursiva não te deu resposta nenhuma. Se o teu maybe te retorna um just resposta, é porque ele conseguiu resolver o teu problema. Né? Juntar tudo numa coisa só não é difícil. Então, assim, é um desafio. Primeiro, gerem todas as parciais e rodem os testes. E depois vão quebrar a cabeça no problema principal, que é fazer essa conversão de um algoritmo. Vocês veem que o algoritmo pequenininho, né? Tem aqui só o algoritmo principal. Ele vai ter aqui 15 linhas, que é literalmente... Se eu chegar... Não, pior que em Haskell também são 7 linhas. É menor em Haskell. Por quê? Porque em Haskell você não tem if, não tem o ponto de parada, não tem o laço. Você simplesmente manda fazer tudo. Não tem nada. Haskell não tem nada. É uma lasqueira. Beleza, pessoal? Então, bom trabalho. Qual é o segredo? Pensa em lazy evaluation. Você não vai pensar em achou, para. Manda computar tudo. Você manda computar tudo, o Haskell não vai computar tudo. Ele vai computar só o que precisa. Manda, por exemplo, ao invés de você pensar que você vai fazer um for e você vai parar no meio do for, você não tem isso. Você manda ele computar tudo. Ele não vai fazer a conta. Aí você, por exemplo, você pergunta, ei, tem alguém que seja diferente? Filtra aí os que são diferentes de nothing. Aí vai filtrar os que são diferentes de nothing. Eu só quero o primeiro que passa no teste. Se o primeiro passar no teste, significa que toda a cadeia abaixo dele passou no teste. Então me retorna o primeiro que é diferente de nothing. Você pedir que ele te retorne o primeiro que é diferente de nothing é justamente você calcular apenas isso. Se ele não consegue te dar o primeiro que é diferente de nothing, significa que ele precisou computar tudo e todas as invocações não derem nada. Todo o teu laço deu nothing. Então significa que você também retorna nothing. Não consegui gerar a resposta, devolvo que não tem resposta. Bom trabalho, pessoal. Botei? Já terminou. Semana que vem. Vocês querem duas? Então, assim, uma semana para fazer. Oi. Não, eu tô mandando para lá, não tô mandando para ir embora, não. Todo mundo para auditório agora. Então fica assim, uma semana só para as funções auxiliares e a outra semana para a função principal. Pode ser assim? Essa é a segunda prova? Essa é a segunda nota. Tirando os exercícios, né? Isso. É a média dos exercícios com a primeira prova, com essa prova e com o que a gente vai fazendo ainda para o final do semestre. É porque essas atividades, elas valem mais do que os exercícios, mas conta como nota. Não, porque na prova... Tá, tu não fez nada. Na prova foi não, na pré-prova. Entendi, mas tudo bem, mas como é média... Eu fui estudar para o repulsão. Tudo bem, como é média, o ruim de o cara ter feito isso sem ter feito os outros é que, por exemplo, acaba precisando de maybe, precisa de fold, vai precisar de, talvez, de iterate, vai precisar de um pouquinho de cada coisa, né? Mas você já fez tudo. Que isso? Tu vai passar a planilha pela você. De funcional, posso. Tudo, tem para fazer tudo. Vamos lá pro laboratório, pro auditório? Não vai. Acho que eu vou bugar a reunião.